duas formas de estabelecer objetivos e metas empresariais utilizando a ferramenta SMART e a ferramenta OKR. Sejam bem-vindos ao podcast Seja Mais Cobiçado pelo Mercado de Trabalho, ampliando a sua visão estratégica. Meu nome é Luiz, sou professor e consultor das principais escolas de negócio no Brasil. E estou aqui nesse momento para te ajudar a ser mais competitivo no mercado. Indicadores, metas e objetivos, eles são fundamentais para o nosso sucesso profissional. Dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a questão da importância das metas e objetivos na parte, pessoal, desenvolvimento pessoal. E no segundo momento eu vou falar metas e objetivos no ambiente mais empresarial. Então vamos começar falando sobre a questão dos objetivos e metas na questão pessoal. E eu vou dar um exemplo que é uma mentorada minha, não cabe aqui falar o nome dela exato, mas digamos assim, vou chamar ela de Marília, tá? Quem é a Marília? A Marília, na verdade, tem mais ou menos seus 32 anos, ela fez engenharia, ela tem família e ela trabalha numa empresa de médio porte, fatura os seus 50, 60 milhões lá em Mato Grosso do Sul, tá? Então, essa questão online hoje em dia é ótimo, que eu converso com ela e com outras pessoas, tudo online, né? Bem, dito isso, que acontece, conversando com a Marília, determinado dia, a Marília falou assim, olha, eu quero ser promovida. Eu falei, olha, que legal, Marília, parabéns, é legal que você tem essa missão, que você deseja isso, né? Aí eu falei assim, mas você quer ser promovida o quê, Marília? Eu quero ser promovida a gerente da área XYZ. Aí eu falei, legal, e você quer ser promovida a gerente da área XYZ até quando, hein? Até o final do ano. Eu falei, mas neste ano tá, né, o espaço está meio curto. Ela falou assim, não, até o final do ano que vem. Então, Marília, vamos acertar aqui. Então, você quer ser promovida gerente para a área XYZ até o final do ano que vem. Eu falei, é isso aí, Luiz, é isso aí que eu quero fazer. Eu falei, olha, legal, então esse é o objetivo, e como ele foi quantificado, ele virou uma meta. Quando eu falei que até o final do ano, ou seja, está quantificado até a questão do final do ano. E ele foi bem específico, falou assim, eu quero ser promovido a gerente da área XYZ. Muito bom. Aí eu falei assim, Marília, o que está faltando? Eu falei assim, mas para chegar lá, Luiz, eu preciso fazer algumas coisas, como melhorar meu inglês. Eu falei, muito bom, Marília. E o que mais? Eu tenho uma dificuldade de desenvolver a minha network interna. Tá. E eu perguntei mais alguma coisa, eu falei assim, Luiz, eu tenho uma dificuldade, eu sou engenheiro, eu trabalho numa área técnica, eu não consigo ver o negócio da empresa como um todo, eu não sei como as coisas se relacionam, a questão de governo, a questão do competidor e o concorrente, aí vem essa questão, e agora estavam, na verdade, comprando uma outra empresa, cara, eu fico meio perdida nisso, e eu acho que isso para mim é importante saber, né? Então, sem sombra de dúvida, na posição que você está, você já deveria saber, mas vamos trabalhar para melhorar. E aí a gente conversou um pouco, e eu falei assim, olha, o fato é que você não vai ter tempo para tudo, né, Marília? Ou seja, você já trabalha uma boa parte do seu dia, você tem a sua família, no caso ela era casada, então tem filhos, etc. E aí ainda tem a questão, tipo assim, não tem tempo para tudo, você não tem dinheiro para tudo, né? Você quer melhorar seu inglês para que nível? Então uma outra coisa, você tem que melhorar inglês, tipo assim, tá, isso é um objetivo, mas melhorar para que nível? Então a gente já começa a estabelecer uma meta, né? Imagina só, eu quero ter um inglês, vamos falar, básico, intermediário ou avançado. Ela tem que estabelecer isso de uma maneira clara, né? Até mesmo porque vai definir como é que ela vai desenvolver, no caso, a questão do inglês. Aí a gente vai assim, vai ser um professor particular, vai ser de repente fazer um curso presencial, aí vai ser de repente uma questão online, e aí a gente estudou, no caso dela, como a escola de inglês era um pouco mais longe, e como a escola de inglês batia no horário que ela pegava as crianças na escola, ela falou assim, caramba, não dá, vou ter que fazer um online. O online, na verdade, eu consigo fazer a hora que eu quiser e de onde eu estiver. Eu falei, interessante isso daqui, vamos lá para o online. Falei, legal, também gosto do online, né? Bem, e aí o que aconteceu? Então, ela sabendo qual que era o objetivo dela, ela já identificou as ações necessárias para atingir aquele objetivo e começou a priorizar. Então, ou seja, se isso funciona para nós, onde você tem todo um encadeamento, né? Ou seja, onde eu quero chegar, como é que eu vou chegar, isso funciona também dentro das empresas, tá? E um outro exemplo que eu estava falando, essa outra pessoa, vamos chamar ela de
Maria, você tem a Marília e você tem a Maria. A Maria trabalha numa multinacional chinesa também, eu ajudo ela. Ela, no caso, ela é psicóloga, ela trabalha na área de recursos humanos e ela quer subir para ser a diretora da área de recursos humanos. No caso, ela já é gerente, né? E aí, bacana, quer subir para diretora? Mesmas perguntas, até quando? O que você tem que fazer para chegar lá? Vamos priorizar. Então, ou seja, independente, digamos, do porte da empresa, para que função você quer ir, você tem que, na verdade, estabelecer os objetivos metas, que seja, são os seus caminhos para chegar lá. Isso tem que estar claro, tem que estar priorizado. Então, o que funcionou para Marília numa empresa de médio e pequeno porte, funciona também para Maria numa empresa como chama? De porte grande, no caso aqui, né? Uma é psicóloga, outra é engenheira, sem problema nenhum. Agora que as duas, na verdade, precisavam, coincidência ou não, as duas precisavam do inglês e as duas, na verdade, tinham dificuldade em enxergar o negócio como um todo. E o que elas falam, tipo assim, que eu sou engenheira, que eu sou psicóloga. Caramba, isso não tem nada a ver, não importa, porque na hora de ser promovido, a pessoa não pode chegar tipo assim, porque eu sou engenheiro, não sei, porque eu sou psicólogo, eu não sei. Isso não existe, tá? E, pessoal, um ponto também que eu comentei com elas, eu acho que, tipo assim, acho uma boa parte de vocês sabem, mas eu sempre faço questão de frisar para os meus alunos, tem coisas que estão sob seu controle e tem algumas coisas que não estão sob seu controle. Então, seu autodesenvolvimento está sob seu controle. Então, você pode escolher que curso que você vai fazer, quanto você vai pagar, quando você vai fazer, isso está sob seu controle. E, acima de tudo, gente, vamos deixar aquela história de, digamos assim, a empresa é responsável pelo meu desenvolvimento. Imagina a situação, a Marília, lá no processo de seleção, para virar promoção, para virar gerente, fala assim, olha, na verdade você não vai ser promovido, Marília, porque você não tem inglês no nível intermediário. Aí a Marília fala assim, mas peraí, vocês não pagaram o curso de inglês para mim. Cara, isso não existe mais, né? Ou seja, isso não é responsabilidade da empresa, isso é responsabilidade sua, Marília, de qualquer parte, ou seja, é a única coisa que está sob o nosso controle. Quais são as outras coisas que não estão sob o nosso controle? Exemplo, né? Vai que muda o meu chefe. Aquele chefe que eu trabalho, o chefe que gosta de mim, o chefe que na verdade eu sou leal a ele. Nossa, mudou, vai entrar um novo chefe, isso não está sob o meu controle. A minha empresa comprou uma outra empresa, a minha empresa foi comprada, também não está sob o nosso controle. A empresa entrou num processo de congelar as promoções, também está sob o meu controle. Então, qual que é a minha dica aqui? Faça o que está sob o seu controle, o resto você não tem como fazer nada, né? É só esperar. Isso que funciona e funcionou para a nossa vida, desenvolvimento pessoal, nossa vida pessoal, tá? Funciona também para a questão das empresas. E o que é interessante dentro das empresas, assim como nós somos donos da nossa vida, as empresas também têm donos. E aí eu vou dar um exemplo, vamos fazer um exemplo fácil, que é a questão do restaurante, uma coisa que todo mundo conhece, né? Se eu resolver, Luiz, resolvo abrir um restaurante, como é que funciona? Eu vou ter que, eu vou alugar um espaço, eu não vou comprar, tá? Imagina que eu tenho que alugar um espaço, vou alugar um espaço, eu vou ter que fazer uma reforma para ficar mais adequado ali a questão da cozinha, da questão do lugar onde coloca as cadeiras, as mesas, os pratos, né? Tudo que são lá do salão. Eu tenho que contratar pessoas, eu vou ter que pagar o salário das pessoas, eu vou ter que treinar muitas pessoas. Imagina que eu tenho que treinar, de repente, um garçom, uma garçonete, para ser exatamente o que eu espero em termos de atendimento, né? Eu vou ter que comprar máquina de lavar prato, vou ter que comprar fogão, vou ter que comprar geladeira, congelador. Então, o fato é o seguinte, mensalmente eu tenho ali uma despesa a ser paga, que pode ser a questão do aluguel, mais a questão do IPTU, mais os salários das pessoas, mais a questão da comida que eu compro. O fato é o seguinte, eu tenho de gastos ali 1 milhão por mês, isso é hipotético, tá? 1 milhão por mês, e eu estou tendo mais ou menos 10% de retorno, tá? Então, ou seja, daquele faturamento que eu tenho de 2 milhões, né? E aí eu estou tendo, por exemplo, 1 milhão, vamos fazer assim, já tenho 50%. Vamos usar um exemplo aqui, de repente, mais fácil para a gente pegar e ser mais elucidativo. Então, eu tenho 2 milhões de faturamento e eu tenho, na verdade, 1 milhão de despesas. Sobra 50% ali. Aí, poxa, legal, eu como chama, assim, a priori, Luiz, dono do restaurante, está satisfeito, porque qual o negócio que vai me dar 50% de retorno ao mês, o valor que eu estou colocando ali, né? Poxa, do faturamento. São poucos.
E aí, mas mesmo assim o meu negócio começa a desandar, a minha receita começa a diminuir, a minha despesa começa a aumentar. Então aquele 50% que eu tinha, na verdade, começou a ter 10%, 5%, 2%. O negócio foi piorando, piorando, piorando. Vai que de repente chegou um concorrente local, o governo resolveu disputar alguma coisa. Então, o fato é o seguinte, eu estou tendo só 2%, que era 50% era muito bom, agora 2% é pouco. Por quê, hein? Porque tinha um cliente meu lá, né, ou seja, eu como dono do restaurante, eu acho importante ir lá conversar com as pessoas. E aí, conversando com um cliente meu, ele falou assim, Luiz, estou afim, eu acho que o seu restaurante tem um serviço muito bom, a comida é muito boa, o ambiente é muito bom, e eu estou pensando em abrir uma cadeia de restaurantes. Você não quer ser meu sócio, não? Aí eu falei assim, poxa, legal, quanto é que você está tendo investindo, quanto você está tendo de retorno? Aí imagina que ele fala assim, olha, legal, estou tendo mais ou menos, estou tendo meu faturamento que eu estou esperando, expectativa vai ser 1 milhão de faturamento, eu estou esperando ter uns 10% de retorno. Eu falei, nossa, interessante, né? Eu também gasto 1 milhão, tipo assim, eu tenho um faturamento de 1 milhão aqui e eu estou tendo 5% só. Ou seja, esse cara está me oferecendo, ou seja, 2 vezes mais termos de retorno. Então, eu, Luiz, eu posso decidir se eu vou fechar aquele meu restaurante e, de repente, com esse dinheiro eu vou entrar na sociedade com outra pessoa. Ou então, com esse dinheiro, eu vou investir no mercado financeiro. Por que eu estou falando isso, gente? Isso acontece, no exemplo de um restaurante, acontece numa empresa multibilionária, multinacional e aí vai. O fato é o seguinte, eu como empregado eu posso perder emprego nos dois. Né? Porque se o dono do restaurante de repente resolve vender, vai que vem um novo dono e de repente resolve demitir a gente. Ou se ele muda para um outro investimento, eu também estou em risco no meu emprego. E numa empresa multinacional, multibilionária, é a mesma coisa. Tá? Esses raciocínios, digamos assim, o quanto eu vou investir, o quanto eu vou ter de retorno, é feito toda hora pelo dono. Vou investir tanto, não sei o que, ou seja, os donos, os acionistas e aí vai. Bem, dito isso, então, o que acontece? Vamos falar, de repente, de uma empresa multinacional que tem vários níveis hierárquicos, né? E ela tem o objetivo, digamos assim, olha, o acionista, né, principal, o investidor, fala assim, olha, eu quero ter no mínimo 20% de lucro do faturamento, então seria 20%, tá? Então, o que acontece? Então, os diretores, tá, gente? A maioria dos diretores são empregados. Né, eles recebem o salário por aquilo ali, recebem bônus, mas assim, são empregados. Então, ou seja, para atender o que o dono quer, esses 20% de retorno, eu vou ter que alinhar com o meu corpo de gerentes, com o meu corpo de liderança como todos, os meus funcionários. Pessoal, está todo mundo aqui trabalhando juntos para dar 20% de retorno para o nosso dono, nosso investidor. Legal. Aí, então, é o seguinte, o que nós vamos fazer, hein? Olha, nós vamos vender, de repente, um outro produto, nós vamos descontinuar determinado produto, nós vamos entrar no novo mercado geográfico, vamos expandir a nossa empresa, de repente, para a região sul, sudeste, centro-oeste, ou vamos para outro país. Agora, o que nós vamos fazer? São milhares de opções. O que eu efetivamente vou fazer? Eu vou priorizar de acordo com aquela meta que o meu investidor ou dono definiu. Desenvolvimento de metas e definição de metas e objetivos adequadamente é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e dentro da própria empresa também. E, então, eu já tive essa dificuldade muito grande no início, porque eu não tinha uma ferramenta que me explicava como definir isso de uma maneira melhor. E eu percebo realmente nos meus alunos e empresas que eu atuo, a dificuldade que o pessoal tem de definir metas e objetivos, tá? E eu vou dar um exemplo aqui só para a gente lembrar o quão importante é definir a questão de metas e objetivos de maneira adequada. Imagina a sua revisão final do ano, avaliação de desempenho. Você vai receber o feedback se você não atingiu ou não atingiu a meta e se você vai receber um bônus maior ou menor, ou se vai receber. Então, eu sou o Luiz, a minha chefe é a Joana, e a Joana falou assim, Luiz, tudo bem? Vamos aqui conversar sobre o seu desempenho no ano que passou. Tinha um aspecto aqui que era chamado desenvolvimento de 3 novos produtos até o final do ano. E eu percebi que você desenvolveu 3 novos produtos realmente até o final desse ano. Então, você está de parabéns, Luiz, mas, no entanto, não foram os produtos que eu pedi. Eu pedi para você desenvolver 3 novos tipos de geladeira, você desenvolveu 3 novos tipos de fogão.
Aí eu falei assim, ô Joana, mas eu pensei que na verdade fosse qualquer produto. Isso não estava claro. Aí a Joana, não, mas espera aí, você tinha que saber. Sabe esse tipo de imbróglio, ou seja, isso acontece com uma frequência assim muito maior do que a gente pensa? Isso então mostra com um único exemplo simples o quão importante é você definir metas e objetivos de uma maneira adequada, tá? Essa não é uma dificuldade de hoje, isso é uma coisa que sempre acontece, é antigo e as pessoas ainda têm dificuldade. Vai por mim, a ferramenta Smart te ajuda muito. Então, como é que ela surgiu? Tinha um consultor chamado George Doran. Em 1981, acho que foi foi novembro de 1981, ele publicou um artigo chamado There is a Smart Way to Write Goals and Objectives, ou seja, tem uma forma mais assim, inteligente de você definir metas e objetivos. Ele publicou numa revista chamada Management Review. E aí ele explicou como é que funciona essa questão do SMART, que é uma sigla, né? E o que significa essa sigla? S é de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante, T de temporal. Eu vou repetir. É que está em inglês, mas vamos traduzir para o português. SMART, S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante, T de temporal. Então vamos voltar aqui ao nosso exemplo lá, desenvolver 3 produtos até o final do ano. Até o final do ano é temporal, né? Ou seja, até o final do ano. Então, ou seja, dentro do SMART, a letra T está resolvido. Mensurável desenvolver 3 novos produtos, né? Específico, não foi. Então, ou seja, se ela tivesse, né, no processo de definição das minhas metas e meus objetivos, a Joana tivesse deixado claro que eram 3 modelos de fogão, eu efetivamente, quando eu começasse a trabalhar para atingir as metas, eu já ia buscar fogão e não geladeira. Agora, foi erro da Joana ou foi erro meu também de não explicar, tipo assim, ó, pode ser um pouquinho mais específico? Então, só para chamar a atenção. Eu sou uma pessoa que, sei lá, estou começando a minha vida profissional agora. Eu também já tenho que saber como definir metas. E eu, como na verdade um líder, o chefe de determinada pessoa, também tenho que definir essas metas de maneira adequada para que eu possa acompanhar o desenvolvimento. Então, gente, isso é uma coisa extremamente importante, tá? Não é só deixar na mão do líder, do gerente, do chefe, do diretor, do supervisor, mas, tipo assim, eu próprio tenho que saber isso também. Então, se a Joana tivesse falado assim para mim, Luiz, desenvolve 3 novos produtos até o final do ano, eu, sabendo da ferramenta Smart, perguntaria assim, bacana, mas quais são os 3 novos produtos? São fogões, são geladeiras? Então, ou seja, isso seria mais a questão do específico. Então, eu vou dar aqui para vocês uma série de exemplos que mostram, digamos assim, como isso facilita e, na verdade, estimula, inspira, direciona os nossos esforços. Tá certo? Um exemplo que eu acho muito bacana é o Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos. Em 1961, ele fez um discurso famoso no Congresso que, em linhas gerais, ele quis dizer o seguinte sonho dele: eu gostaria de levar o homem na Lua e trazê-lo de volta com segurança até o final da década. Olha que interessante, vamos lá. Primeiro, né, ele conseguiu, com aquela definição essa meta, né, estabelecida, ele inspirou toda a nação. Claro, ou seja, que ele era a prioridade de governo dele. Então vamos lá, né? Vamos ver se é específico, mensurável, atingível, relevante, temporal. Então vamos lá. Específico ele era. Meu Deus, o desejo dele é assim, levar o homem na Lua e trazer com segurança. Bem, então não era só levar o homem na Lua. Eu quero, na verdade, trazê-lo com segurança. Ele é atingível, digamos assim, essa era uma grande questão, tá? Mas como já existia um desenvolvimento de foguetes na época, bem avançados, os soviéticos na época, né, os russos hoje em dia estavam bem desenvolvidos, tipo assim, ele achou que aquilo ali era uma meta assim, atingível e era muito estimulante. Na hora que você vai definir uma meta, você não pode ser uma coisa também tão fácil de fazer, que desestimula, também não tão difícil que a pessoa, não, isso é impossível. Mas no caso, então, ele estudou e viu que aquilo ali era possível. Era temporal? Sim, até o final da década. E o pessoal vai pensar o seguinte, ele conseguiu, né?
Ou seja, em 1969, um homem foi para a Lua e voltou com segurança. Então, para mim, é um dos melhores exemplos que tem, digamos, de definição de meta. Ele usou específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Pegou os 5 itens da questão do SMART. Outro dia eu estava visitando uma empresa, olha só. E aí tem muito essa questão chamada gestão à vista. O que vem a ser gestão à vista, né? Você coloca num cartaz, num mural, você tem uma série de aplicativos hoje em dia na internet, você acessa até pelo celular, deixando claro quais são os objetivos e metas que a empresa espera atingir naquele período, né? Então, isso fica muito fácil, que todo mundo que passa ali está sabendo o que é o nosso objetivo. E aí eu passei lá nessa empresa, na verdade era uma empresa multinacional do setor de químicos, tá? E aí eu passei lá, estava assim, como eles tiveram um problema de vazamento, e aí, não vou entrar em mais detalhes, senão na verdade vocês vão saber qual que é a empresa. E eles falaram assim, ó, melhorar a imagem da empresa até o final do ano. Aí vamos pensar o seguinte, né? Luiz, você é responsável por melhorar a imagem da empresa até o final do ano. Aí chega no final do ano, a minha chefe fala assim, Luiz, bacana, chegamos no final do ano, vamos conversar. Você melhorou a imagem da empresa? Aí eu falei, sim, eu diminuí as reclamações da empresa, etc e tal. Ela falou, puxa, mas não era isso não, Luiz. Eu queria que o pessoal da comunidade, que a gente atende as regiões, né, eles mexem com essa questão de produto químico, então tinha uma planta fabril e tinha as pessoas que moravam ao lado. Então essas comunidades efetivamente estavam sendo, como que eu posso dizer para vocês? Estavam dando muita reclamação na imprensa, tinha uma ONG ajudando a eles. Então, ou seja, Luiz, eu gostaria que você, na verdade, de alguma maneira, apaziguasse os ânimos daquela comunidade. Aquilo ali, para mim, já teria melhorado a questão da imagem. Eu falei, pois é, eu não sabia que era isso. Eu só estou batendo, tipo assim, olha de novo um erro. O exemplo anterior era, tipo assim, olha, desenvolver 3 produtos. Novos produtos, bacana. Eu tentei pelo fogão e ela queria geladeira. Melhorar a imagem. Legal. Para mim, o importante é diminuir o número de reclamações. Por exemplo, vamos pensar, não reclame aqui. Tá? Não, ela falou que na verdade eu queria apaziguar a comunidade, ou seja, parar da comunidade, fazer de repente piquete na entrada da fábrica, as pessoas não conseguirem trabalhar, fazerem barulho, colocando eles em risco. Poxa, mas você não me avisou isso. Então, ou seja, a definição de metas e objetivos é fundamental. Utilizem a ferramenta SMART, de novo, S específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante, T de temporal. Outro exemplo, tá? Eu trabalho na área financeira de uma empresa e aí o que acontece, né? Vou definir uma meta para minha área, a área financeira aqui. Eu vou reduzir a inadimplência de 10% para 5% até o final do ano, ponto. Vamos lá, né? Inadimplência é um item relevante, ele é, então R relevante é. Específico, sim. A pessoa não pagou, ela é inadimplente. Mensurável, sim. Vou chegar a 5%. Atingível, eu estou partindo do princípio que de 10 para 5 é uma coisa que as pessoas conseguem atingir. Promover uma série de ações que acontecem ali. Então, se eu dentro da minha própria área, eu consigo fazer isso. Então, definição de metas e objetivos não é uma coisa só da empresa, não, sabe? É dentro da minha área, né? Outro exemplo, imagina que eu trabalho na área de compras de uma empresa, né? E a minha meta é o seguinte, eu faço compra de caneta. E aí virou, o meu chefe falou assim, olha, eu quero que você economize 5% nos próximos contratos. Então, ou seja, a sua meta, Luiz, é o seguinte, até o final do ano, você reduziu o preço da caneta de 100 para 95 até o final do ano. Fechado. Aí eu vou no final do ano, ou seja, isso aqui é meu direcionamento. Hoje, negociando com os meus fornecedores de caneta, é 100. E aí, numa série de negociações, eu falei assim, olha, eu vou comprar mais, isso você consegue, de repente, abaixar seu preço, você consegue, de repente, dar um desconto que, temporariamente, que isso é importante para a empresa está numa situação não tão fácil. Olha, eu vou comprar caneta, mas, de repente, eu compro lápis também, eu compro borracha, com isso você consegue diminuir o preço da caneta. Sim. Então, ou seja, você tem uma série de ações que você pode fazer para priorizar, para atender aquele objetivo na área de compras, que é reduzir o preço da caneta de 100 para 95 até o final do ano.
Agora, assim, vamos complicar um pouco. O fato de repente eu estar comprando lápis e borracha, se bobear, o preço que o cara estava me dando desconto aqui, ele está embutindo no preço da borracha e da caneta, né? E do lápis e de outros produtos que eu compro com ele. Mas é só para um exemplo para a gente ver, ou seja, quão importante é ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Estejam atentos a isso. Em vídeos anteriores a gente já comentou o quão importante é você definir adequadamente metas e objetivos. Sem eles dificulta a execução, a empresa não vai estar alinhada, não vão ser priorizadas as ações e ela vai ficar sem rumo. Então é fundamental. É fundamental também para a questão de avaliação de desempenho, igual a gente já comentou. E um ponto também que eu faço questão de frisar aqui no mercado de negócio, como todas as profissões, todas as áreas, ela tem uma série de jargões. E você, na verdade, precisa utilizar esses jargões. Se eu quero ser promovido, se eu quero ser, de repente, selecionado num processo, de repente, para uma vaga, eu tenho que saber. Tipo assim, não adianta chorar, não adianta não querer. Tá? Então, você tem que saber. E uma das jargões que tem sido mais utilizados hoje em dia é a OKR, Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultado-chave. Bem, de onde veio essa questão do objetivos e resultado-chave? Essa ideia não é de hoje, tá? Existe uma empresa chamada Intel, que é uma empresa que faz microprocessador. Então, ou seja, esse microprocessador está no seu computador, está no seu celular, está no seu carro, todo lugar hoje em dia tem microprocessador. E é uma empresa americana, que tem uma pessoa que foi um CEO, ele já faleceu, chamado Andy Grove. Esse engenheiro Andy Grove, ele criou, né, esse OKR, ou OKR, tá? Ele criou justamente assim, para que todo mundo tenha uma direção e para que ele pudesse acompanhar se tipo assim, se as ações que eu estou fazendo hoje vão aumentar a chance de atingir aquele meu objetivo. Isso mais ou menos nos anos 70, só que o OKR, na verdade, a metodologia teve um boom muito grande quando o Google começou a utilizá-la em 1990. Tá? Um dos funcionários da Intel, que hoje em dia é um mega investidor, hiper famoso investidor de risco, chamado John Doerr, acho que é John Doerr mesmo, Doerr que ali é meio difícil de falar, ele, quando estava investindo na Google, ele perguntou assim, olha, vocês já ouviram uma ferramenta chamada OKR para gerenciar, facilitar a execução da estratégia? E ele estava esperando uma certa resistência, né? Porque toda vez que você chega com uma metodologia nova, uma nova ferramenta da empresa, geralmente o pessoal fica assim, né, resistente. Aí o pessoal falou assim, nós vamos adotar. E aí ele falou assim, mas como é que vocês vão adotar assim? Nem perguntaram, é porque nós não temos nenhum método de gerenciamento, ou seja, então ter uma ferramenta que nos ajude a definir metas e objetivos vai ser ótimo, né? Isso foi nos anos 1990 e desde então tem popularizado, e não só empresas de tecnologia, mas, por exemplo, você vê muitas empresas de tecnologia utilizando. Então você tem a Google, você tem o Dropbox, você tem o Nubank no Brasil, você tem a Localweb, tá? Mas, por exemplo, você tem bancos utilizando também aqui no Brasil, dependendo da área. E só para lembrar, gente, meta e objetivos não é só da empresa como um todo, com certeza é, mas é da sua área também. Imagina que de repente eu trabalho na área financeira e aí eu tenho que, objetivo, reduzir a inadimplência. Né? Então, só para a gente lembrar que reduzir a inadimplência, se bobear, melhora o meu faturamento, se bobear, aumenta a questão do meu lucro. Óbvio, né? Que aumenta o faturamento, aumenta a questão do lucro. Então, ou seja, aquele objetivo da diretoria e do dono, né? Dos acionistas de ter, de repente, um lucro maior, a atividade que eu faço dentro da minha área, que no caso aqui, a área financeira, que é a questão de cuidar da inadimplência, reduzir a inadimplência, vai ajudar o diretor a bater a meta dele, que vai ajudar a empresa como um todo atender as expectativas do investidor. Vamos voltar então à questão do OKR aqui. Então já falei primeiro o que vem a ser, que ela começou com a questão do Andy Grove na Intel nos anos 70, e aí você tem o John Doerr que ofereceu para a Google e a Google aceitou e começou a utilizar e utiliza até hoje. E aí em 2017 ele escreveu um livro que já tem até em português falando Avalie o que importa. Tá? Então, se alguém estiver interessado em aprofundar um pouco mais e ler um livro, lembrando que ler o livro não vai te dar habilidade, vai te dar conhecimento, vai te dar informação, agora fazer acontecer uma outra coisa, né?
mas já é um bom começo, ler livro é importante, né? Vai te dar um bom começo ali. Então, vou dar um exemplo, acho que é um ponto importante, né? Existe um cara chamado Pichai, ele é CEO da Google desde 2016, e ele em determinado momento recebeu o seguinte, ou seja, o objetivo, o OKR deles lá, né? Falou assim, olha, eu quero que você desenvolva um novo browser, né? Browser, igual nós temos o Chrome, nós temos o Firefox, nós temos o Edge da Microsoft, eles querem desenvolver um novo browser. Qual que é o objetivo que eles definiram? Olha, o objetivo, né, o Key Result, ou seja, o objetivo-chave é que tenha 20 milhões de usuários. Gente, olha que sacada genial. Ele, na verdade, falou o seguinte, não é que é, de repente, um browser que seja mais rápido, um browser que tenha uma interface mais limpa. Qual que é o resultado-chave? Eu quero que 20 milhões de pessoas optem pelo meu browser. Tipo assim, eu acho que é uma sacada assim, genial, entendeu? Porque quem melhor do que o nosso cliente para definir se aquilo ali é o melhor browser ou não é? Dito isso, o que ele fez? Então, qual que é o objetivo-chave? Ou seja, 20 milhões de usuários no primeiro ano e depois ele definiu os outros 3, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do objetivo. O objetivo, então, é uma coisa que é assim, é uma declaração inspiradora, tá? É uma declaração que tipo assim, mostra o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é o quê? Desenvolver um novo browser. Resultados chaves. Aí é uma coisa mais mensurável, que lembra um pouquinho da questão do SMART, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, quando ele falou que queria ter 20 milhões de usuários no primeiro ano, aquilo ali primeiro era temporal, depois era relevante, depois era específico. Tá? E depois aí tinha os dois outros resultados-chave. Mas, acima de tudo, como é que o pessoal faz? Na questão do objetivo, então, geralmente é uma coisa inspiradora, uma coisa desafiadora. Não é uma coisa fácil de conseguir atingir, tipo assim, da noite para o dia. Tem que ser uma coisa desafiadora. Então, é o quê? Como eu vou fazer? Está nas declarações dos resultados-chave. Dentro dos resultados-chave, não vamos esquecer que eles têm que ser específicos, mensuráveis, relevantes, temporais e, dentro do possível, coloca no máximo 3. Tá? Só para a gente lembrar que numa empresa como um todo, tipo assim, um dos erros que as empresas cometem é definir 200 milhões de objetivos. Estou exagerando, mas tipo assim, define 30, 40 objetivos. Cara, vai ficar difícil de você monitorar isso. Tá? E será que os objetivos todos juntos vão me garantir atingir o grande objetivo da empresa? Que é faturamento, market share, ou parcela de mercado, ou a questão de lucro? Então, ou seja, é bem assim, interessante essa balança que você coloca, muito objetivo ou pouco objetivo, mas na média as pessoas preferem colocar menos objetivos que possa ser mais fácil monitorar, fica mais claro para todo mundo. Então, gente, isso é questão do OKR.